Olá! Olá, Olá! tudo bem? E você, como você tá? Tudo bem Pronta? também? Pronta para pronta para ser assediada aí Vamos lá! do pessoal? Letícia, é um prazer ter você aqui com a gente. Pelo Congresso Holístico Sem Fronteiras, pelo Holístico em si Sem Fronteiras, dizer que é um prazer muito grande trazer uma pessoa como você aqui para assim, para partilhar, na verdade, né? Então eu gostaria que você se apresentasse, dissesse quem você é, o que você vai fazer no congresso e Meu nome manda é bala. Letícia Hoffman, trabalho com numerologia quântica, trago, né, essa abordagem da numerologia, outras técnicas, né? Eu acredito que a numerologia é uma ferramenta milenar que proporciona autoconhecimento e ela, quando ela é unida a outras técnicas, assim, ela é extremamente poderosa, né? Trabalho com a numerologia aí há 3 anos, né? E no congresso a gente vai ter uma aula aí exclusiva de numerologia. Esse congresso que teve esse ano também, a gente ficou ali vários dias, né? Na função de várias aulas, e aí uma coisa foi integrando a outra. Então, assim, o congresso é bem legal. As aulas ficam gravadas depois, então vocês conseguem assistir mais de uma vez, né? Porque às vezes no dia ali é vários palestrantes, é corrido, Sim, mas é bem legal, assim. E a numerologia, né, eu sempre falo, ela é um mapa, mas ela não é o território, né? Então eu gosto sempre de dizer que todos nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, né? A numerologia vai falar sobre essa experiência terrena, vai falar sobre as possibilidades, as coisas que a gente vai vivenciar, mas ela não vai determinar quem as pessoas são. Ela fala sobre tendências e inclinações, né? E é bem importante a gente entender os nossos números como uma forma de autoconhecimento, de desconstrução do nosso ego também, né? Porque a gente vem para essa experiência terrena para justamente despertar para uma verdade maior, né? Que a gente é parte do todo, que eu costumo dizer que nós somos bracinhos de Deus, né? Então, todo mundo é um bracinho e a gente precisa despertar para essa verdade. Só que a gente vai passar por camadas, né? Então, todos nós temos a nossa centelha divina e é como se fosse uma cebola, né? E aí tem uma série de camadas do ego ao redor e a numerologia tem que ajudar nesse processo de desconstrução. Cada técnica de numerologia trabalha de uma forma, aborda de uma forma, mas eu acho bem importante. Tem um exemplo que uma colega deu um dia que eu achei fantástico. Então, por exemplo, no meu trabalho eu faço uma compilação, né? Numerologia pitagórica, numerologia cabalística, outras técnicas. Eu gosto muito do tarô, então eu estudei os arquétipos do tarô, né? E aí eu vou certo. juntando isso na numerologia, eu acho que tudo tá unido. Às vezes trago também coisas da astrologia, tem coisas que elas estão conectadas, então isso é bem interessante. E aí essa abordagem da numerologia faz com que a gente consiga expandir para uma série de coisas, né? E trazer esse Uhum. autoconhecimento. Então Sim. hoje a gente vai falar sobre o número psíquico, né? O número psíquico, ele tá ligado ao dia que a gente nasce. Ele fala sobre uma energia muito poderosa da forma de ação. Então, o dia que a gente nasce, ele tem uma... como é que eu vou dizer assim? Uma importância grande na formação da nossa personalidade, mas principalmente na nossa forma de agir no mundo. Então é uma das camadas que a gente olha, né, dentro do mapa. Uhum. Então tem uma série de coisas, né? Eu sei que aqui tem uma numeróloga que faz mapas, né, Angela, Isso, e é a fala, mãe, ela é, na verdade, ela não faz os mapas mais em si, ela faz mais pro tarô. Mas ela aham, é numeróloga e taróloga, que é a mãe da Mirella, né? A ah, mãe da Mirella, legal. a dona linda Raquel. A Raquel já tá com 80 anos, mas é Olha, uma mulher muito sábia, sabe, Letícia? Que trouxe o Ho'oponopono pra Mirella, vindo do Havaí mesmo, sabe? Aquela coisa bem raiz. sim. E que é até a nossa proposta levar para o congresso, né? Esse Ho'oponopono mais raiz. É, tu sabe que até antes eu estava assistindo um vídeo, né? Como tudo, né, Angela, dentro do nosso universo aqui, quando entra na 3D,
e isso se propaga porque a internet é uma bênção nesse sentido. Por Sim. outro lado, também, às vezes, é quase que, não digo uma maldição, mas tem esse outro lado que é da superficialidade, né? O Sim, Ho'oponopono, ele tem uma essência muito poderosa. Tanto que eu muito. uso muito o Ho'oponopono. Mas hoje, aquelas frases famosas, né? É que nem os símbolos do Reiki. A gente faz a formação no Reiki e os próprios mestres dizem, olha, você não pode ficar usando o símbolo assim, né? Torta à direita. Tipo, tenha, né, um cuidado com esses símbolos. E aí, às vezes, acaba se perdendo por causa dessa coisa da internet também, né? Da superficialidade, as pessoas veem e aí divulgam de uma forma que acaba se tornando, às vezes, meio Exatamente. pejorativa, né? Exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito de perguntar para o convidado é isso. A questão, porque a gente passa por isso dentro do Ho'oponopono, essa questão do profissionalismo. Porque a internet, infelizmente, faz isso. E, de repente, uma coisinha que você faz que viraliza, toma uma força tão grande e você não consegue retroceder aquilo de novo. Você não consegue resgatar. O resgate fica de formiguinha, trabalho de formiguinha. E tem esse lado, né, de trabalhar com online, né? Bem isso, assim. Eu vejo pela rede social ao lado lá, né? O Tico e o Teco, que nem disse. Aham. Quando o meu trabalho começou a ganhar proporção mesmo, foi lá. Foi lá. E foi em. Aham. Pra te ter uma ideia, eu não tinha 10 mil seguidores no meu Instagram, né? E aí, Ângela, eu comecei a fazer um trabalho lá no Tico e no Teco, né? Ah, Por orientação de uma mentoria que eu fiz com uma pessoa que é especialista no assunto. E, de repente, um dia, um vídeo meu, assim, ó, bombou. que não era nada a ver com numerologia, tá? Um vídeo de coisas que eu faço em casa. Porque, eu, assim, eu sou bem Sim. bruxa, né? Eu nasci no dia das bruxas. Eu nasci no dia Ai, do Halloween. você é de que dia? 31 de outubro, dia do 31 no Halloween. Dia das Bruxas. A minha filha é do dia 30. Olha, que Eu legal. falei que ela quase é. Muito forte. Então, o que acontece? Eu faço várias coisas, banhos de ervas, da numerologia, ligada à numerologia, faço banhos de ervas na casa e tal. E um vídeo meu, assim, de banho de ervas, foi o que viralizou. Assim, em 4 horas ele tinha meio milhão de visualizações. Foi um negócio assim, Caraca! sabe? Eu acordei, eu me lembro que eu coloquei uma meta que eu queria crescer 100 mil seguidores, né, em um ano. Tipo, isso aconteceu em menos de 3 meses. E aí o meu Instagram começou a crescer. E eu já produzia conteúdo no Instagram muito mais do que lá. Então foi assim um negócio que eu não. E aí tomou uma proporção que eu tive que aprender a lidar com algumas coisas também, né? Dessa coisa assim, porque ao mesmo tempo que tinha gente que ama, tem gente que vinha Abomina. cientista. Nossa, o que eu mais recebo no meu blog lá é cientista físico, não sei o quê, quer me explicar o que é física quântica. E eu disse, gente, me deixa usar aí o nome e Tá vida que tudo bem. segue, né? Tá tudo bem. Enfim, então faz parte, né, dessa coisa da internet, né? Então, assim, vamos falar, gente, sobre o nosso número psíquico, né? Então, como eu tava falando antes, tipo, num mapa, eu estudo 36 números, tá? Dentro do mapa da pessoa, para entender, assim, quais são as infinitas possibilidades dessa experiência terrena que ela está vivendo, como eu tava falando antes. Quais são os padrões inconscientes, as crenças que precisam ser desconstruídas através do mapa? Para que ela consiga se elevar, né? Para que ela consiga ir para um próximo nível. Muitas vezes a gente identifica através do mapa essas coisas, por exemplo, assim, olha, vai ter que trabalhar o Ponopono para tal coisa, né? Vai ter que direcionar aqui. Então, assim, dentro do mapa a gente consegue ver desafios de destino, às vezes, que tu entende, padrões inconscientes que a pessoa tem. Então, eu vou falar hoje sobre o dia de nascimento. Não é a soma da data de nascimento, tá, Isso gente? é É o só o dia. dia. Que Isso, seria, no só caso, de 1 a 31. isso, mas É aí a isso. gente vai falar dos números psíquicos. Então, por exemplo, quem nasceu no dia 1º, dia 10, dia 19, dia 28, tem número psíquico 1, Ah, tá. Então vamos tá? lá. Tá ótimo. Foi bom entender. Não sabia o que que era o número psíquico. Isso, porque o número psíquico, ele tá falando da forma como você pensa e age, né? É a tua psique. Ele fala Certo. sobre, é como se fosse um condensamento da personalidade e da ação no mundo.
tá? Então, esse Uau. número, ele tem uma importância muito grande, tá? Então, assim, ele é como se fosse uma ferramenta a mais que a gente traz para viver a experiência terrena. Porque, por exemplo, a data de nascimento, a soma da data de nascimento, ela é o que a gente vem aprender. É o número de destino, então é o que eu venho aprender. Não necessariamente eu consiga lidar com essa energia muito fácil. Porque a soma da data de nascimento é o que eu venho aprender. Se esse número não aparece nos outros números principais do mapa, esse número de desafio, ele pode ser um desafio muito grande, tá? Que é a soma da data de nascimento. O dia de nascimento, que é o nosso número psíquico, ele é como se fosse uma ferramenta, como se fosse um dharma, como se fosse uma habilidade que eu trago. Então, por exemplo, se o número do dia de nascimento ele se repete no número de destino, quer dizer o quê? Que eu vou ter facilidade para lidar com o meu destino. Entendeu? Então ele é uma força. Ele fala sobre a psique da pessoa, a forma como ela age. Então, por isso que a gente chama ele de número psíquico. Então, a gente vai reduzir eles, né, de 1 a 9. E aí eu vou falar lá no final da exceção do 11 e do 22, que eu acho importante, assim. Mesmo eles tendo... Porque dentro do número psíquico, isso é um conceito bastante da numerologia cabalística, tá? A gente traz também na numerologia pitagórica, mas eu acredito que é uma coisa que nasce mais da numerologia cabalística. Foi os primeiros que foram trazendo isso, e depois na numerologia kármica a gente começou a trabalhar um pouco mais, porque o dia de nascimento também fala dos números kármicos que às vezes se apresentam, né? Desafios que a gente precisa trabalhar. Então a gente vai reduzir, né, o dia do nascimento de 1 a 9. Tá? E aí no final eu vou falar o significado de cada um dos números. Então, por exemplo, quem nasceu no dia 1º, dia 10, dia 19, dia 28, tem número psíquico 1, tá? Não importa o mês, tá, gente? Nesse caso aqui a gente tá falando de número psíquico, eu não tô falando de dia de nascimento, né? Até se vocês quiserem depois pesquisar, eu tenho material sobre dia de nascimento. No ano de 2020, eu escrevi diariamente os 366 dias sobre a personalidade do dia do aniversário. Show! Então, aí, por exemplo, a pessoa nasceu em 1º de janeiro. É diferente da pessoa que nasceu em 1º de dezembro, porque 1º de janeiro ela tem signo de Capricórnio, aí ela tem energia do mês de janeiro, dezembro é outro. Então, eu fiz esses textos aqui. Aqui a gente vai falar de uma forma reduzida sobre o número psíquico, o número de ação. Então, faz a redução, né? Então, quem nasceu no dia 1º, dia 10, 19 e 28 tem número psíquico 1. 1, 10, 19 e 28. Isso. O número psíquico 1 é o número da ação, tá? Então, são pessoas que elas tendem a ser muito impulsivas desde criança. Elas já agem de forma impulsiva, elas agem com essa autoridade que o número 1 tem, essa coisa mais energética. Também tem um lado mais yang desenvolvido, né? O número 1 tem essa coisa do ímpeto, do abrir caminhos. São pessoas que precisam trabalhar sua individualidade e elas já são individualizadas. Aos olhos dos outros, elas podem parecer egoístas, mas na verdade elas estão vivendo uma característica desse número 1, que é trabalhar o seu ímpeto individual, né? A sua ação no mundo. Então são pessoas que elas têm características de liderança. Então, quem nasce no dia 1º, dia 10, 19 e 28 são pessoas que elas precisam desenvolver a liderança de alguma forma. Aí, fatorando esses números, né? Quem nasce no dia 1º e no dia 10, mais forte ainda o trabalho da liderança com o todo. Porque ele é um mesmo. Ele é um mais 0, 0 mais 1. Isso, né? O número 1, ele representa essa energia da unidade. O número 10 fala sobre a missão, sobre o portal 1010, que o número 10 ele é o Iod, né? Dentro do alfabeto hebraico ele significa dedo de Deus. Então, no tarô, ele é o arcano da roda da fortuna. Então, ele fala sobre essa energia. Então, quem nasce no dia 1º, dia 10, tem o ímpeto da liderança. Quem nasce no dia 1º é mais individual, é mais individualista, pensa mais em si mesmo. E tá tudo bem. Vocês entendem? Não, mas eu olho e acho essa pessoa egoísta. Esse é o meu ponto de vista.
Mas quem nasceu no dia 1º não tem que ficar chateado se as outras pessoas se incomodam com a sua individualidade. Você entende? As pessoas, eu entendo muito que a numerologia fala sobre características. Então, se são características, elas não são boas e ruins. Elas são características. Só características. Isso. Alguém vai olhar e vai dizer assim, nossa, essa pessoa é autoritária. Mas ela nasceu no dia 1º, ela vai expressar... Ela carrega isso com ela. Ela já, precisa né? expressar isso, né? Eu tô fazendo um curso de animais de poder e é interessante porque, assim, você vê uma águia pedindo desculpa por um gavião porque ela voa mais alto? A águia não faz isso. O leão, ele não pede desculpa pra gazela porque ele é o rei da selva ali, entende? Ele é um caçador. A gazela sabe do papel dela dentro, né, da cadeia alimentar. E é interessante porque tem alguns animais que eles entendem quando a presa está pronta para se entregar para o processo da cadeia e quando ela não está. O guepardo é um dos animais que consegue perceber quando ele sente. Quando a presa não está pronta, ele não corre. Ele Sério? sente. Sim, é muito... O guepardo é um animal que ele é o animal mais... o mamífero, né, mais rápido que existe. Ele corre 110 quilômetros. Ele não corre atrás de uma... E o guepardo representa muito a energia do número 1. Né? Então, até tenho feito esses links aí. Que é o quê? Eu não vou perder energia se essa presa não está pronta para ser comida agora. Né? Então, é muito isso. Caramba! É muito interessante, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que as nossas características são nossas. Quando eu fico dizendo, isso é autoritário, isso é egoísta, é porque eu não estou olhando o todo da coisa, né? O número 19, ele é um número kármico. Então, ele está falando sobre colocar luz sobre o nosso lado sombra. Geralmente, quem nasce no dia 19 é uma alma antiga e uma alma elevada. Não tá aqui a passeio. Então, não importa mesmo onde você nasceu, tem a energia do 19, é uma alma elevada, tá? Já digo assim, quando a gente fala dívida kármica, parece, nossa senhora. Mas, na verdade, é só uma forma de você enxergar para algo que você precisa trabalhar. Então, o 19 precisa trabalhar a liderança, a sua individualidade. Arcano do Sol, colocar luz, né? Brilhar. Depois, o número 28 também fala sobre liderança, mas é uma liderança cooperativa. Porque o número 2 é um número de cooperação, o 8 é um número de poder. Então, é a liderança, é o ímpeto de ação, é o número psíquico 1, mas também tem essa energia por trás, tá? Depois, quem nasce no dia 2, 11, 2, 11, 20 e 29, 29. Tem número psíquico 2. 2. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre o 11, tá? Porque quando tem energia do 11, ele vai tá vibrando em duas energias ali de número psíquico. Tanto do número primordial, né? Que seria o 11 e o número 1. E o 2 também. O número 2 é um número de cooperação. As pessoas que nascem no dia 2, elas são pessoas que elas têm uma facilidade para trabalhar em equipe, elas têm uma facilidade para se relacionar com outras pessoas, elas têm disponível dentro do campo delas a energia da paciência, da calma, da tranquilidade. Aí vai ter gente que vai dizer assim, eu nasci no dia 2 e não sou calma. Olha o que eu falei, está disponível no seu campo energético a energia da calma, da paciência, da tranquilidade. Você pode acessar isso, escolher acessar isso ou não. E aí a gente tem que olhar os outros números da numerologia. Mas como é o seu dia de nascimento, isso está disponível para você. Isso é mais fácil para você que nasceu no dia 2 do que para uma pessoa que nasceu no dia 1. Energia do 1 é a energia da ansiedade, sabe? É do agora, é tudo para ontem. O número 2 não, ele sabe esperar o momento das coisas. Então, principalmente quem nasce no dia 2 tem essa energia. Depois, o 11 fala sobre a liderança. Quem nasceu no dia 11 tem o número psíquico 2. Só que existe uma vibração mestre do 11 que fala muito sobre essa coisa de abrir caminhos. Então, é como se fosse assim, é o mestre que guia pessoas. Né? A pessoa que nasceu no dia 11, ela já tem essa vibração de abrir os caminhos e ao mesmo tempo estar em comunidade. É diferente do número 1, que ele está centrado nele mesmo. O número 11, ele está centrado no coletivo.
E aí, tem uma outra coisa que é muito interessante do 11, tanto no número 11 quanto no número 29, do dia de nascimento, a gente está falando também sobre uma vibração muito importante, que é o quê? O mestre, ele trabalha a si mesmo, expande a sua consciência e transborda isso para as pessoas, ou seja, ele se torna um exemplo. Só que o mestre incomoda. Porque não é papel do mestre ficar passando a mão na cabeça das pessoas, né? Como é que a gente desperta? É tudo no amor? Não, gente. O despertar de consciência é uma coisa que incomoda. Então, quem tem 11, normalmente incomoda. Por quê? Porque são pessoas que têm uma luz muito grande. Elas têm uma missão com o coletivo, né? Então, se ela nasceu no dia 11, ela nasceu no 29, ela não vai... É a mesma coisa que assim, ó, coloca uma lâmpada, bota, cara, pega uma minha caixinha caçula, minha caçula é do dia 11. Olha, então assim, é a mesma coisa que tu pegar uma caixa de papelão e botar uma lâmpada ali dentro. O que vai acontecer? Vai ficar saindo luz, entendeu? Nos buraquinhos. Você não consegue esconder. Eu brinco que o 11 é que nem uma girafa. Você consegue esconder uma girafa? Ela tem um pescoço enorme, 11 e 22. Sabe? Não tem como esconder. Então, uma pessoa tem muita luz. Ela tem um compromisso com o coletivo. Ela vai brilhar, ela vai aparecer. Mas ela vai incomodar, né? Porque tem essa vibração. E aí, assim, quem nasceu nesses dias tem que aprender a lidar com isso, sabe? Porque senão é um sofrimento só. Depois, a gente tem o número 20, né? O número 20, que é o número psíquico 2 também, que fala sobre cooperação. O número 20 é o número da dualidade, né? O arcano do julgamento. Então, a pessoa vive, quem nasceu no dia 20, vive tendo que tomar decisões. É como se a pessoa vivesse numa bifurcação. Ela tem que estar sempre tendo que escolher entre isso ou aquilo, isso ou aquele outro. É bem interessante, assim, quem nasce no dia 20. E não tem como fugir disso. É uma pessoa que vem para tomar decisões. Então, a vida dela é permeada disso no dia a dia. E aí tem que fazer as pazes com isso, tem que aceitar. Porque senão entra um sofrimento e não tem como viver, né? Uhum. E aí, depois do 20, a gente tem o 29, que daí entra essa vibração do 11 também. Ele é o 11 em si, é a vibração mestre pura, e aí tem a energia do 1 e do 2. E o 29, ele é como se fosse um líder mestre, mas um pouco mais ponderado, tá? Então, assim, o 29, ele é mais ponderado do que o 11. Então, quem nasce no dia 29 também tem essa energia do 11, de vibrar, de se mostrar o mestre, mas ele é mais ponderado, ele é mais centrado, né? Mais introspectivo. O 11 é mais expansivo. Quem nasceu no dia 29 já é um pouco mais introspectivo, mas ao mesmo tempo também tem essa missão com o coletivo. Depois a gente tem o número psíquico 3, né? Quem nasceu no dia 3, quem nasceu no dia 12. 3, 12... 3, 12, depois 30, é isso? 21. 3, 12, 21 e 30. Certo. É o dia 3. Então, assim, quem nasce no dia 3, o 3 é o número da criança, tá? Então, é o número da alegria, da jovialidade, da criatividade, da autoexpressão, da comunicação. São pessoas que vêm para falar. Às vezes são tagarelas, né? São aqueles tagarelas, falam demais, são pessoas que têm o poder da comunicação, é o chakra laríngeo totalmente aberto, desenvolvido, né? E o 13, ele fala muito sobre expressar os seus valores internos. Então, quem nasce no dia 13 tem alegria dentro de si mesmo. E às vezes a pessoa tá lá vibrando numa escassez, que é o quê? Não utiliza esses poderes a seu favor, né? Fica lá, tentando, fica retraído. Uma timidez extrema, não quer se mostrar. E o 3 é a expansão, é a extravagância, né? Então, mas e se acontece, aí no caso teria que ter, digamos assim, uma experiência do número completo, quando, por exemplo, você sabe que é de 30, por exemplo, e você é totalmente ao contrário. Aí teria que fazer um estudo mais geral. Isso, é que daí tem que olhar outros fatores, porque daqui um pouco a pessoa tem desafio de destino no 3. Ah, tá. Entende? É porque a minha do meio, é do dia 30, lembra que eu te falei? Uhum. Ela é 13, ela é do dia 30 de outubro.
E o 30, E ela fala o que ela espera para falar, ela só fala coisas inteligentes e dá até medo de conversar com ela, mas ela é introspecta. Ela é bem... É interessante porque o 30, ele é chata. potencializado pelo 0 e o 0 representa o todo, né? Então ele potencializa a energia do 30. É bem interessante isso. Então, assim, pode ser que ela vá ser expansiva ou é que nem aquela coisa. Vai lá e fala no momento que tem que ser falado. Porque o 30 tá muito ligado também a essas coisas. O 30 não, o 3 em si, né? A profecia. Mas principalmente quem nasce, por exemplo, no dia 12. Dia 12 são pessoas que têm dons de profecia. São pessoas que vêm para comunicar coisas pro universo. Né? Então são pessoas, 12 é o número dos apóstolos, né? Então uma jornada, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, o número 12 ele é um número muito forte dentro da numerologia e em várias coisas místicas que a gente lê. Então o número 12, quem nasce no dia 12 já tem esses dons de profecia. E geralmente são pessoas mais introspectivas do que um 3. Nem sempre o 12 é tagarela. Ele fala de forma pontual. Né? Então é isso. E no caso da sua filha, tem que ver que daqui um pouco, porque a expressão dela pode se canalizar para outras coisas, né? Arte, né? Escrita. Então quem tem 3 tem que trabalhar os dons artísticos, né? Eu falo para a pessoa, bota teu filho numa aula de pintura, uma aula de dança, música. Essa criança tem capacidade de lidar com essas energias, né? É a expressão dos valores internos. Então ela precisa transbordar isso, né? E aí, o número 21 é um número de sorte. Quem nasce no dia 21, e tem, até esse ano é engraçado, né? Porque é o 21, né? Do século 21, do ano de 2021. Tem todos os meses, tem essa energia. O 21, ele é um número de sorte, ele é o arcano do mundo, então fala sobre a expansão, né? Essa energia do 21 fala muito sobre o poder da manifestação. Então, são pessoas que têm o poder da manifestação. São pessoas que... Quem tem 3 já tem que cuidar com essa coisa das palavras. Mas quem tem 21, não dá pra ficar vivendo na reclamação. Né? Nasceu no dia 21, muito cuidado. Aquilo que você verbaliza, acontece. Então tem muito essa energia. Tem que tomar bastante cuidado com isso. E o número 30 tá falando da potência da energia do 3, né? Com essa inspiração divina que vem do 0. Então, assim, é muito essa coisa, assim, daqui um pouco da pontualidade das palavras, da sabedoria canalizada, né? E dentro da jornada arquetípica, vamos dizer assim, né, dos números, o número 30 é quando você começa a entrar no momento da jornada que você vai para a ascensão, né, do espírito. Então, por isso que o número 30, ele tem um grande poder espiritual muito forte, né? É como se fosse, assim, é o período antes, como se fosse o momento em que Jesus desperta que ele precisa ir para o deserto, sabe? Caramba. Um pouco antes, o 31 representa o deserto. O 30 é um momento antes, que ele vai lá, ele é batizado por João Batista, e aí ele vê, bom, agora eu preciso passar por um deserto para mim poder assim, cumprir minha missão depois, tá? Entendi. Depois, número psíquico 4. Quem nasce no dia 4. 4 representa o trabalho, a construção terrena, as coisas materiais. Então, quem nasce no dia 4, pensamento organizado, segurança, concretude, organização, são as energias de quem nasce no dia 4, 13, 22 ou 31, tá? São as energias do 4. Quem nasce no dia 13 tem a energia do arcano da morte, né, que a gente fala, que é a transmutação. Então, pessoas que nascem no dia 13 têm o poder de transmutar energia, são os catalisadores. São pessoas que podem trabalhar como terapeutas. O trabalho é uma forma de resgate kármico de quem tem 13. Tá? Então, é como se são pessoas que o trabalho é uma extensão de quem elas são. Quem nasce no dia 4 consegue trabalhar numa profissão que, tipo assim, nem me identifico muito, mas me dá dinheiro. Entende? Quem nasce no dia 13, não. Quem nasce no dia 13 precisa, o seu trabalho tem que ser uma extensão de si mesmo. Então não dá pra ficar trabalhando numa profissão qualquer. Quem nasce no dia 13 tem que prestar muita atenção nisso.
Depois o 22. O 22 são construções universais. É a conexão com o todo, é fazer o bem para o maior número de pessoas. Aqui a gente tem a energia do 4, da concretude, do 2, da cooperação. Quando a gente une nesse 22, a gente está falando sobre poder ilimitado. Quem nasceu no dia 22 não vem para fazer coisas pequenas, vem para fazer coisas grandes. Às vezes começa pequeno, mas depois vai crescer muito, principalmente no segundo ciclo de vida, tá? Então, depende, aí tem que fazer o mapa, né? Mas, por exemplo, depois dos 20, 30 anos ali, quem nasce no 22, no segundo ciclo de vida, são pessoas que o que elas fazem tem alcance internacional. Né? Então elas têm um poder descomunal de atingir pessoas. Eu falo que é como se fosse o político. Sabe, político tem um poder de mudar o coletivo. É muito forte. Só que às vezes a pessoa não consegue lidar com a energia. O 11 é um pouco até a gente está ancorando bastante aqui no nosso planeta. O 22 já não está tão ancorado. Do 22 para cima são energias que são muito elevadas e às vezes a gente não consegue trabalhar com elas. Então tem muita gente que fica na vibração do 4, fica limitado, não expande. E o número 31 é uma energia muito forte de trabalho também, né? Só que ele é diferente do 4. O 4 é uma coisa mais cristalizada, o 31 ele é essa coisa mais livre. Porque o 13 é o número da criança, o número 1 é também um número livre. Então, quando a gente junta esses dois, quem nasce no dia 31, até porque não tem 31 em todos os meses. Então, exato, eu ia falar isso. E não tem meses que não tem. Então quem nasce no dia 31, ele já tem um destaque a mais nesse sentido, tem uma vocação para o trabalho, mas tem esse lado aí mais jovial e livre e liberto, porque o número 4 ele é um número cristalizado, né? As pessoas tendem a ficar muito apegadas à segurança, mas quem nasce no dia 31 tende a ser mais liberto nesse sentido. Depois ali tem a energia do 5, né? Quem nasce no dia 5... Então, no dia 5, no dia 14, no dia 23, tem número psíquico 5. E o 5, ele fala sobre liberdade, sobre quebrar paradigmas, sobre sexualidade, sobre magnetismo, sabe? Essa energia da paixão, do calor. O número 5 tem muito isso. Só que ao mesmo tempo é o movimento, a mudança. Então, quem nasce no dia 5 são pessoas que precisam de movimentação, mudança. Nasceu no dia 5, já falo aqui, ó, 5 caminhos, gente. 5 é 5 caminhos. Às vezes são pessoas que não vão conseguir ficar sempre na mesma profissão. Vai ter alguém que vai olhar, nossa, que gente desfocada. Não, o 5 é dinâmico, ele vem para causar movimento, ele vem para catalisar as coisas. Então, quem nasce no dia 5, 14 ou 23 tem essa energia. Quem nasce no dia 14, aí já tem um outro lado também, que é a questão com as paixões terrenas. O 14, ele tá ligado às coisas kármicas que a gente precisa trabalhar, ou seja, encontrar o equilíbrio das paixões terrenas. O 14, ele representa os vícios e a virtude. Então, muitas vezes, quem nasce aí no dia 14, tem que trabalhar muito essa coisa, né, da sexualidade em excesso, muito ou pouco. Às vezes são pessoas que passam por traumas, né, ligados à sua sexualidade na infância. Não é uma regra, né, gente, mas assim, traumas, relacionamentos abusivos, coisas difíceis, e precisam trabalhar muito esses traumas para soltar, para que a sua vida ande, porque senão isso vai interferir nos relacionamentos, no trabalho, no dinheiro, na relação com as pessoas. Então, assim, quem nasce no dia 14 tem que buscar muito autoconhecimento. Se conhecer, entender, né? Porque é aquela coisa, a virtude e o vício. Quando a pessoa não consegue se sentir livre, ela vai para um vício. Então, o 14, ele representa muito isso. Ele é uma energia do 5, mas o 14 mais ainda, tá? Porque tá ligado às paixões, tá? Então, assim, tem pessoas que lidam super bem com essa energia e nunca se desviam. E tem pessoas que... Eu conheço muita gente que nasce inclusive da família, que nasceram no dia 14, que, tipo assim, a maior parte da vida, sabe? Ou o problema era sexo, ou era álcool, traição, sabe? Uau! Ela tá muito ligada aos prazeres terrenos. É como se fosse um desequilíbrio nesse sentido, né? Então, precisa olhar para essa energia. Depois, o número 23, ele é um número que eu amo ele, porque ele é um número muito interessante, porque ele é o que rege a lei do caos, o 23.
Então, assim, o que a lei do caos fala? Se a batida de asas de uma borboleta de um lado do mundo pode mudar tudo. Então, a teoria do caos fala que qualquer mínima ação pode influenciar em todo o coletivo, né? Então, quem nasce no dia 23 tem esse poder de implantar, de catalisar, transformar e, ao mesmo tempo, implantar o caos. Só que o universo nasceu do caos. Então, a gente não consegue ter um estado de paz sem ter essa energia de caos. Então, são pessoas que precisam aprender a trabalhar e viver do conforto com o desconforto. Sabe aquela coisa das dúvidas existenciais, essa coisa de como que eu lido, não sei se é o que eu quero, uma instabilidade de certa forma, é buscar o equilíbrio dessa energia. Uau. Então é o catalisar, né? Bem interessante. Tudo que tem 5 fala muito sobre catalisar. Depois o número, aí o próximo, né? Número 6. Então quem nasce no dia 6, 15 ou 24. Né? Tem número psíquico 6. O 6 é o número do equilíbrio, é o número da família, do serviço ao próximo, do amor incondicional, tá? Então, quem nasce no dia 6 tem uma tendência muito grande a querer cuidar da família. 6 e 24, tá? Então, são dois dias que tem muito forte essa coisa da família, né? Do belo, das coisas bonitas, da casa organizada, né? O anfitrião, gosta de receber pessoas, principalmente dia 6 e dia 24. O 15, ele também já tá falando sobre os desafios, né, do lado luz e sombra. É o encontro, né, com as verdades internas. É como se fosse, porque o 15 ele é o arcano do diabo, né? Então, o que é o diabo? Ele é uma representação da divindade oposta de Deus, né? Vamos botar dentro do arquétipo, né, do inconsciente coletivo. Ele é uma manifestação de Deus, só que é o contrário. Então, o número 15 representa esse encontro, né, com a nossa virtude, com a nossa luz e sombra. Então, são pessoas que às vezes têm que viver nessa dualidade, precisam encontrar o equilíbrio, então, dessas energias aí. E assim, o 6 está muito ligado a autossacrifício, né? Quero me sacrificar pelo todo, pelas pessoas, né? Depois, a gente tem o número 7, quem nasce no dia 7, 16... e 25, tá? O número 7 é o número da espiritualidade. Quem nasce no dia 7, no dia 25 e no dia 16 tem que trabalhar autoconhecimento, tem a energia da introspecção. O 7 está ligado à perfeição divina, então são pessoas extremamente perfeccionistas, racionais, né? Questionam tudo. O 7 vem para questionar mesmo, ele não tá aqui para ficar agradando. Não tá aqui pra agradar. Ele quer questionar, mas às vezes não é muito fácil, porque é a energia crítica, né? Então quem nasce no dia... Extremamente crítica. 25. Ela é 25. Cara, tem medo até de abrir a boca perto dela. Falar e vem chumbo. Então é essa energia. Por quê? Porque são pessoas que têm a capacidade de ver além, né? A gente fala, eu costumo dizer que é a janela sem cortina. Quem tem 7 é a janela sem cortina. Então nasceu no dia 7 essa energia é muito forte. O 16 potencializado por aí uma energia que daí vem kármica, né? Que é a questão do arcano da torre, valores, orgulho, vaidade. Quem nasce no dia 16, às vezes, passa por situações na sua vida onde ela precisa ser, tipo, como se fosse assim, lapidada pela vida, sabe? Onde o seu orgulho é ferido, ela é traída de alguma forma, alguma amizade, alguma situação. Não é regra, né, gente? Mas assim, ela passa por situações onde ela precisa engolir o orgulho e desenvolver a humildade, né? Então não é muito fácil aí o número 16. E o número 25, ele é um número mais fácil, vamos dizer. Quem nasce no dia 7 é mais crítico do que quem nasce no dia 25, vamos dizer assim, né? O 25 ali, ele tem uma coisa mais, né? Então, eu escuto também, né? O 7 é muito de, assim, é quase que um monólogo. Mas o 25, ele já tem esse lado um pouco mais, não, então eu escuto também. Mas é um número dessa coisa do desenvolvimento da consciência. Então são pessoas que precisam trabalhar isso. Depois, o número psíquico 8, né? De quem nasce no dia 8,
17 e 26. E O número 8 é um número de poder. Ele é o número do equilíbrio cósmico, material e espiritual. E, vai e voltas, infinito, né? Então o 8, ele representa uma energia muito profunda desse equilíbrio cósmico, a conexão com o nosso poder. Do dia 8. Ó, então essa energia do 8, ela é muito poderosa. Uau! As pessoas que nascem no dia 8, 17 ou 26 são pessoas que são executivas, que sabem gerenciar, elas possuem energia de liderança, são pessoas que vêm para ter o seu próprio negócio, né? Elas atuam melhor quando elas têm o seu próprio negócio. Claro que assim, se ela tiver só o 8 no dia do nascimento e não tiver em nenhuma outra parte da numerologia, ela pode trabalhar numa empresa. Mas é uma pessoa que ela precisa se destacar de alguma forma, porque se ela ficar dentro de um quadrado, às vezes ela não usa todo o potencial. E o 8, ele é um número, dentro da numerologia, ele fala muito sobre prosperidade, né? Só que a prosperidade do 8, ela só acontece quando há o equilíbrio entre o material e o espiritual. Então, o que acontece com as pessoas que têm 8? Elas são mais materialistas, elas tendem a pensar tudo de forma, como é que eu vou dizer assim, concreta. Para elas, as coisas têm que fazer sentido. Só que, se elas não trazem... É muito ver para crer, sabe? É muito... Sabe, por exemplo, assim, ó, eu quero fazer isso, amor... mas para eu fazer isso, eu tenho que desistir daquilo. Não, mas você tem que ver o que tá te dando dinheiro. O que tá te dando dinheiro. Bem material, bem material. Isso. O 8 é bem racional, né? Tem isso. Mas ele é um dos números mais generosos, né? Ele não é o mais generoso, porque o 9 é mais generoso, mas o 8 é muito generoso. Por quê? Porque o 8, a motivação do 8 é o bem-estar das pessoas ao redor, né? É por isso que ele quer construir, ele quer fazer coisas para o bem-estar da família. Então, a motivação do 8 é muito isso, né? E bem material, pensamento racional, né? O que me traz dinheiro, o que me traz status, né? São pessoas que elas vão ter um status, elas vão se destacar, elas gostam dessa coisa de mostrar a sua vida, né? De mostrar, de ostentar, né? O 8 gosta de fazer isso. Tá tudo bem. O problema está quando ela só desenvolve o ego e ela esquece da centelha. E aí começam as perdas. Tá? As perdas materiais que às vezes quem tem 8 acaba passando, porque o 8 ele é um número kármico, ele é o guardião da lei do karma, né? Tudo que vai e volta, formato infinito, então não tem como, meu filho. Caraca! Sabe? Planta, colhe. A frase do 8 é: tudo que eu planto eu colho. Então, muitas vezes a colheita não está satisfatória porque o plantio tá baseado numa escassez, por exemplo. Então, às vezes, quem tem 8 não consegue prosperar porque tá baseado muito numa energia de falta, de escassez, aí não prospera, né? Uhum. Então, por quê? Porque a energia da prosperidade e da abundância estão disponíveis, só que a gente só consegue entender isso quando a gente tá no nível de alma, quando a gente tá no nível do self. Porque quando tu tá no nível de alma e do self, você entende que você não precisa se esforçar, que tudo já tá disponível, que tudo que você precisa chegará até você. Você só vai se movimentar para algumas coisas e aquilo vai acontecer. O 8 é o poder da cocriação. Só que eu vou dizer para vocês, poucas pessoas sabem usar essa energia do 8. Quem nasce no dia 8, 17, principalmente 17, porque 17 é um número de sorte, né? Então, que é o arcano da estrela. Então, traz muito essa energia, assim, muito profunda. O número 17 tem culturas que dizem que ele é um número que não é bom. Mas eu vejo ele como um número de sorte, né? De facilidade. Porque ele representa o 1, que é o início, né? E o 7 é a espiritualidade. Então, para mim, o 17 representa bem o equilíbrio do 8. Tá? Quem nasce no dia 17 tem mais facilidade para olhar para esse lado espiritual do que quem nasceu só no dia 8 ou só no dia 26. Aí, gente, o 26 o número 26 é muito engraçado porque ele é um número ligado a relacionamentos kármicos. Quem nasce no 26, e é assim, ó, é batata, tá, gente?
Tem 26 no mapa, a pessoa ou vive aquelas paixões kármicas, aqueles relacionamentos kármicos e não consegue se livrar. Sabe aquelas pessoas... Eu atendo muita gente que nasce no dia 26 ou tem 26 em alguma parte da numerologia. E aí a pessoa vive aquelas coisas, fez divórcio energético, fez 50 limpeza kármica, fez não sei o que, não consegue se livrar do embuste, sabe? Aquelas coisas, aqueles relacionamentos tóxicos. Então o 26 tem o resgate de relacionamentos de vidas anteriores. Só que não necessariamente vai ser só ruim. Às vezes você ajudou muito uma pessoa numa vida passada e aí dessa vida você vai trabalhar com ela e essa pessoa te ajuda. Então esse 26 ele representa um resgate kármico de relacionamento, mas não necessariamente isso se manifesta só de uma forma ruim, tá? Então tem os dois lados ali. Ok. Depois, o número 9, né, gente? O número 9 é quem nasce no dia 9, 18 ou 27 tem número psíquico 9. O 9 é humanitário, né? Você é de qual dia, Angela? 18. 18, olha, muito forte esse número. O número 9, ele é humanitário, é altruísta, né? É aquela pessoa que ela tá vivendo um momento da vida que ela entende a completude do todo. Essa coisa do todos somos um, da conexão com o próximo é muito forte e muito simples para quem tem 9. Né? Talvez para quem tem um 8, todos somos um, não é tão simples. Para quem tem um, então, entender todos somos um é muito distante para ele. Não consegue, tu entende? O 9 não. O 9 ele é o todo. Então é mais simples para uma pessoa que tem 9 entender esses conceitos, né? É como se aquilo já fizesse parte da pessoa. E eu digo assim, quem nasce no dia 9, 18, 27 são pessoas que estão finalizando um ciclo. Né? Elas já viveram energias, muitas, e estão finalizando um ciclo para ir para um próximo nível. Então, por isso que ele representa a contemplação e a finalização também, né? Só que 9 não pode ser apegado. Por quê? Porque é o arcano do eremita, então ele tem que andar, indo, ensinando, passando conhecimento adiante e não se pode se prender a nada. As pessoas que ficam muito presas a coisas, situações, relacionamentos, sofrem muito. Tem 9, né? Então, o 9 também, ele tem essa energia dos desafios, de alguma forma, né? Porque é como se você tivesse que passar por provações para ir para o próximo nível. Então, na escola, você passa lá um trimestre estudando, chega ao final do trimestre, tem que fazer a prova para ir para o próximo trimestre. Então, o 9 é mais ou menos assim. A pessoa estudou, entendeu muita coisa e aí agora ela precisa se provar, né? Então tem essa energia também. E aí o 9 é a conexão, né, com o todo, com as pessoas. Quem nasce... Aí o número 18, ele tá falando sobre inícios, né, e poder. Então a energia do 9, de quem nasce num dia 18, é muito forte. Né? Porque ela tem ela representa essa finalização, mas ao mesmo tempo também tem uma energia de início e potencialização do teu poder do 8. Então tem essas duas energias aí no número 18, né? E o número 27, a gente fala que assim, ó, o 9 é bem introspectivo, o 27 ele já é um número mais... Ele é bem introspectivo, mas ao mesmo tempo ele é mais aberto a estar com as pessoas, né? Porque o 2 representa a cooperação e o número 7 tem essa coisa da espiritualidade. Então, quem nasce no dia 27 tem uma conexão espiritual muito forte. Então, a gente traz essas energias aí dos números, né? Então, é legal a gente olhar o primeiro número, olhar a redução e olhar também os arcanos do tarô que estão representando essas energias, né? Então, o número 27, ele tem muita força nesse sentido do coletivo, né? E quem tem 9 vem para ensinar, passar conhecimento adiante. Então, assim, mesmo 9, 11, 22... Então, são pessoas que quem nasceu numa dessas datas aí, né? Que tem 9, 18, 27, 11, 22... São pessoas que têm que ensinar. Então, não tem como fugir. Porque é mais ou menos assim, ó. Eu tenho o computador aqui. Eu enchi esse hardware aqui, eu vou ter que comprar um HD. Porque senão o computador para de funcionar. Então, como que o 9 consegue ir para um próximo nível, o 11 e o 22? Quando ele passa o conhecimento adiante, aí a consciência universal entende. Bom, então está pronto para receber o próximo nível. E aí é só assim que você expande a consciência. Agora, se tu fica retendo conhecimento,
Não vai. Então, por isso que a gente fala que o 9, o 11 e o 22 vão atingir pessoas. São pessoas que têm uma missão com o coletivo e vão ter que aparecer de alguma forma. Tá? Então, é muito isso. Então, quer dizer, o 18, vamos supor que se a gente fosse falar em uma situação, por exemplo, profissional, o 18, eu estando no 18, eu estou num caminho. Estou ensinando. Ensinando, passando conhecimento adiante. Não, mas porque sempre me chamou a atenção. Eu sou assistente, humanização, eu sou assistente social de formação. Olha, já está trabalhando com o coletivo. Né? Adoro, tenho no secular, dentro do serviço social, eu tenho uma empresa de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Eu fortaleço os vínculos familiares. Olha, que legal. E é uma coisa assim que parece que nunca eu escolhi, sabe, Lê? Parece que sempre me escolheram. Parece que vinham me escolhendo. E quando eu vi, eu já estava ali. É bem isso. As pessoas chegam e você não sabe de onde vem. É muito 9 isso. Tipo, tô aqui, como assim, né? Vem gente de todo lado, o universo vem e te coloca aqui, coloca ali. E o 9, tanto o 9 quanto o 5, são pessoas que botam mochila nas costas e vão pro mundo. Sabe? Então, assim, se tu tá vibrando bastante no desprendimento, às vezes você é aquela pessoa que vem, sei lá, vou botar a mochila nas costas e vou viajar o mundo, vou fazer trabalho voluntário, sei lá. É bem interessante. Que show, mulher! Olha, que delícia! Porque, assim, dá vontade de não parar mais, né? Dá vontade de já começar a destrinchar tudo isso aqui. Olê, fala um pouquinho, como vai ser o seu trabalho, então, dentro lá do congresso? Eu quero falar, aproveitando que você comentou. No congresso, a gente vai ter uma aula, né, que a gente vai falar sobre números de aprendizado, a gente vai fazer os links, né, com os ciclos de vida. Mas a gente vai ter também no final do ano um trabalho que vai ser dia 5 de dezembro, que vai ser um workshop para falar sobre as previsões de 2022. Então, Uau! E aí vai ser muito legal, gente, porque assim, daí a gente vai falar sobre, né, a numerologia individual de cada um. Nós vamos falar sobre ano pessoal, mês pessoal, dia pessoal. E aí também vocês vão receber um material que eu vou disponibilizar depois, tipo, com dicas de cristais, banho de ervas, né, números, coisas que vocês vão poder usar durante o ano para ancorar a energia de vocês. Então, quem quiser participar, entrem ali no link aqui do perfil Holístico Sem Fronteiras, tá, gente? Que tem a inscrição ali. É um dia inteiro de workshop, tem tarô também, vai ter astrologia. Então, assim, é um treinamento fechado no Zoom, vale muito a pena, tá? Então, eu vou estar lá e tem outras colegas também. Eu faço mapas numerológicos, então o mapa que eu faço dá em torno de 70, 80 páginas e faço depois a consulta por Zoom online, né? E eu também faço oráculo do ano pessoal, daí tipo assim, através dos cálculos, né, pela numerologia, os arcanos regentes do ano da pessoa. E eu também dou mentorias para quem quer trabalhar com numerologia quântica, né? Inclusive até estou direcionando todo o meu trabalho para isso, porque eu senti o chamado, né, para ensinar. A gente aprende e depois, né, não tem como, né? Adiante. Não tem como. É isso, então quem quer aprender mais sobre numerologia tem bastante coisa lá no perfil também, tem o meu blog, né, gente, numerologiaquântica.com.br, tem lá bastante conteúdo gratuito, quem quiser conhecer meu trabalho. E Ângela, eu agradeço infinitamente aí, né, essa parceria, Gratidão. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Maravilha, maravilha. Só dar uma resumida aí, Lê. É somado os números e é o número tipo de 1 a 9, né? É isso. Isso, eu falei sobre o número psíquico, né? Então, ou seja, a forma de ação no mundo. E aí a gente fez a redução, né, do dia de nascimento de 1 a 9, tá? Mas eu acabei pincelando sobre também um pouquinho muitos sobre números. Cada um dos... então a gente falou de todos os números, na verdade, né? De 1 a 31, de forma mais sucinta, enfim. Mas assim, depois assistam, né, gente? Que eu acho que tem bastante conteúdo aí, bastante coisa para olhar. Muito. Não, já tô aqui, já vou mandar. Já vou fazer o marido reassistir para ele ver o 8, já vou mandar a mãe, já vou pedir para as filhas, porque aqui a gente tem de tudo. Tem 9, tem 8, tem 19, tem tudo aqui. Então, é uma mistureira muito gostosa, muito linda. É isso aí. E, gente, vejo vocês, né, no congresso e também na nossa... aquele evento que a gente vai ter em dezembro, né? Que vai falar sobre as previsões. Bem assim, ó.
peçam todas as informações para Letícia. Tá bem. Um abraço, Ângela. Outro. Beijo de luz Até no seu mais. coração. Gratidão Beijo. imensa. Eu Tchau, que tchau. agradeço. Até. Tchau, Tchau. tchau.